Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 18 de junho de 2025. O Senhor pôs no meu coração a sua palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 14 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde o escrivão, onde o pagador, onde o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode entender. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui está a palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta, que nos aconselha, que nos conforta. Deus sempre tem uma palavra para nos ajudar. E aqui o profeta Isaías está falando em relação àquele que habita com Deus, aquele que se refugia em Deus, aquele que vai habitar com Deus na eternidade. E já começa desde aqui da terra. Versículo 14 diz que os pecadores de Sião se assombram. E diz: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem irá perecer eternamente longe de Deus com as labaredas eternas? Mas também diz que o que anda em justiça, o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o suborno, o que sacode as suas mãos a todo o presente, que é o suborno, anteriormente ao ganho de opressões, depois o suborno. E aqui diz também que o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. E temos visto, meus irmãos ouvintes, como a mídia trabalha em favor do diabo, do inimigo, e propaga só notícias ruins. Como na vida de Jó, os mensageiros de Jó trouxeram as notícias para Jó ruim, que os filhos dele haviam morrido, que os gados tinham saído do curral. Tantas tragédias foram anunciadas sempre por alguém que sobreviveu. E vemos, meus irmãos, quantas vezes a mídia noticia guerras e rumores de guerras. O homem trabalhando para o inimigo, para o adversário, com a sua sede de poder. Um quer ser maior do que o outro e criam armas poderosas de guerra e criam também armas nucleares. E é uma luta. O apóstolo Tiago diz que da onde vêm as guerras, a saber do que milita, do que guerreia nos seus desejos, do desejo do homem por poder, como o diabo tentou certa vez e tentou o Senhor Jesus no deserto, apresentando, dizendo para ele: te dou todos os reinos deste mundo, se prostrares diante de mim e me adorares. E o Senhor Jesus recusou o poder que ele estava
lhe propondo na tentação do deserto. E o apóstolo Tiago diz: de onde vêm as guerras? A saber dos desejos da natureza humana por poder, a sabedoria humana que é animal, terrena e diabólica. E vemos guerras em todos os lados, meus irmãos. É guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra entre Israel e o povo da Palestina, agora entre Israel e Irã. E vemos guerras e pessoas inocentes que estão sendo ceifadas, que estão perecendo, perdendo as suas vidas. Uma tanta crueldade de todos os lados. E vemos pessoas perdendo as suas propriedades, perdendo as suas vidas, perdendo tudo, pela ganância e o poder do homem. Mas tudo isso está escrito para que se cumpra a palavra de Deus que está escrita em Mateus 24, em que diz que haverá guerras e rumores de guerra. Olhei e não vos assusteis, diz a palavra de Deus. Olhei e não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O fim se dará em Tessalonicenses, no capítulo 5, quando disserem a paz e segurança, eis que sobreverá repentina destruição, como a mulher que está para dar à luz, que sente dores de parto, e de maneira nenhuma escaparão. Quando disserem a paz e segurança, então virá o fim. E a mídia, meus irmãos, vai propagar tudo isto. E as pessoas que acompanham os noticiários, tanto em televisão, quanto na internet, quanto em jornais, vão se sobrecarregar. Deus não se agrada destas guerras, meus irmãos, mas é necessário, Ele está permitindo que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Haverá fome, pestes, em vários lugares, terremotos, guerras e rumores de guerras, que está escrito em Mateus 24, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores. Mas o que acrescenta a nós, meus irmãos, se sobrecarregar dessas notícias, ao invés de orarmos por eles, orarmos pelos reis, orarmos por todos os povos da terra, orarmos para que Deus tenha misericórdia. Mas a mídia, ela propaga o terror. Por isso a palavra de Deus nos ensina aqui em Isaías, no capítulo 33, versículo 15, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Então o conselho de Deus para as nossas vidas é desligar a televisão. É se desconectar dessas notícias que são propagadas na internet, nas redes sociais, em tantos lugares. Em tantos lugares são propagadas notícias ruins. E muitos estão depressivos, vendo vídeos de acidentes, vídeos de guerras, vídeos de tragédias, vídeos de pessoas se tirando a própria vida e estão se deprimindo e estão se afastando de Deus e estão doentes na alma, estão dormindo e sem o azeite, como a parábola das virgens, das 10 virgens, sem o azeite nas suas lâmpadas. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então vemos aqui, meus irmãos, que Deus, Ele não quer que nós venhamos a ficar nos enchendo dessas notícias, de más notícias, notícias de violência, de feminicídios, notícias de roubos, de assaltos, de acidentes, de guerras, de tantas coisas ruins, de corrupção. Aqui ele diz para o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, o que fecha os seus olhos para não ver o mal. Esta pessoa que evita de ver essas notícias trágicas, esta pessoa que fecha os seus olhos para não ouvir falar de sangue. Aqui diz no versículo 16 que este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Tem uma palavra que diz que ainda que um exército me cercasse, a minha confiança estaria no Senhor.
Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E diz mais ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. A confiança em Deus é tudo. E nada nos acrescenta, meus irmãos, ouvir falar de homicídios, de guerras e rumores de guerras. Nada nos acrescenta nos deixarmos encher pelas notícias, nos sobrecarregarmos de tantas coisas ruins. Mas o que faz a diferença é intercedermos, é orarmos por todos, pelos reis, pelos governantes, pelos povos que estão sofrendo, perdendo as suas vidas, perdendo as suas casas, pessoas que perderam seus entes queridos em guerras. O que acrescenta é a nossa intercessão, é nos dispormos diante de Deus para fazermos algo em favor dessas pessoas. Mas viver seguindo estas notícias tristes, meus irmãos, tristes, nada de bom vai acrescentar. Vai sobrecarregar, vai nos afastar da oração e muitos ficam até indignados contra Deus, se revoltam contra Deus achando que Deus é o culpado de tudo isso. Em Lamentação de Jeremias capítulo 3 diz de que se queixa, pois, o homem vivente. Queixe-se a cada um dos seus próprios pecados. Então temos que voltarmos para Deus, meus irmãos. Aqui diz que este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verá a terra que está longe. É na presença de Deus que nada nos abalará. Nada abala aquele que teme ao Senhor. Vamos orar por estes povos, meus irmãos. Vamos orar por aqueles países que estão em guerra, por todos que estão sofrendo ali. Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém se perca. Deus quer salvar. Deus diz para levantarmos as mãos santas e orarmos por todos. Orarmos por Israel, orarmos pela Palestina, orarmos pelo país do Irã, que o povo sofre pelas mãos dos ditadores há décadas. O povo iraniano sofre nas mãos dos ditadores. Então, o nosso dever é orar, é interceder, para que Deus tenha misericórdia. Orarmos por estes países que estão em guerras, para que Deus tenha misericórdia. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, também diz que nós temos que ocupar a nossa mente, meus irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, aqui em Filipenses, no capítulo 4. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Temos que encher a nossa mente, a nossa cabeça de coisas boas, porque as coisas ruins, as notícias ruins só geram dinheiro e lucro para quem propaga. Mas para quem ouve, para quem se enche de tudo isso, traz adoecimento. E nada podemos fazer, meus irmãos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. As armas da nossa milícia, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, elas não são carnais, não são humanas. Elas não são humanas, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então as notícias propagadas nada vai acrescentar de bom, ao contrário. A ameaça que Elias sofreu de Jezabel deixou ele deprimido. Então, quantas notícias são propagadas por Jezabéis na mídia, televisão, redes sociais, internet, com o intuito de ganhar dinheiro e de enfraquecer aquele que ouve. Se enchermos nossos ouvidos de notícias ruins, iremos nos enfraquecer como enfraqueceu Elias por uma ameaça de Jezabel. Se nossos olhos forem bons, o Senhor Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se teus olhos forem maus, se teu olho for mau, todo o teu corpo será trevas e grandes trevas serão. Então, da maneira com a qual olhamos, enchemos nossos ouvidos, o nosso corpo vai responder.
Se alimentarmos a nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos de coisas ruins, teremos terror na caminhada, medo, espanto, pânico, angústia, depressão. Mas se enchermos o nosso coração da palavra de Deus sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as águas, a fonte das águas da vida. A fonte da vida. É do nosso coração, daquilo que nós enchemos. É daquilo que nós nos alimentamos. Se nos alimentarmos de coisas ruins, certamente iremos adoecer, se indignar, se irar e nos afastar de Deus. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas neste dia 18 de junho de 2025. Deus seja sempre louvado. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, é o Senhor que nos ajuda em tudo, meu Pai, e que nos ensina o que é justo e a andar pelo caminho da perfeição. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia desses países, dos povos que estão sofrendo em meio às guerras. Ó Deus, que o Senhor entre com a tua misericórdia, Pai, e nos guarde de nos enchermos dessas notícias, ó Deus, que nada podemos fazer a não ser orar, e nada vai acrescentar de bom a nós ouvirmos notícias e vídeos de coisas tristes, meu Pai. Mas o Senhor nos ensina para que nós não olhemos, não ouvimos falar de homicídio, não nos enchemos destas coisas, mas de tudo o que é verdadeiro, de tudo o que é honesto, de tudo que é justo, de tudo que é puro, amável, de tudo que é bom, Senhor, para que possamos manter a nossa comunhão contigo. Ó Deus, ajude esta pessoa que está fraca na fé, sem forças, que está se enchendo todos os dias de notícias ruins, que já não sai mais para canto nenhum, só fica na casa de frente deste aparelho, só se alimentando de notícias ruins, de roubos, de homicídios, de coisas, meu Pai, que sufocam, que trazem terror, angústia, prostração. Ó Deus, que traz ira, indignação, e a tua palavra diz para nós não entristecermos o teu Espírito Santo, e estas coisas trazem amargura, e a amargura entristece o teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor entre na vida desta pessoa com libertação, com transformação, com restauração. Ó Deus, liberta desta escravidão, de notícias ruins. Ó Deus, entra com libertação na vida desta pessoa que está enfraquecida, aterrorizada, doente e até com depressão, meu Deus, por ter se enchido, se alimentado destas coisas tristes e ruins, mas que o Senhor venha entrar, meu Pai, com salvação, com libertação na vida desta pessoa, Deus. Entra com a tua paz, entra, meu Pai, envia o teu Espírito Santo, o rio das águas vivas na vida desta pessoa, Deus querido, vai de encontro a esta vida, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Até que passem as calamidades, diz a palavra de Deus, me abrigarei à sombra das tuas asas. Deus é o nosso refúgio. Ainda que os montes se transportem para os meio dos mares, não temerei. Ainda que um exército me cercasse, não temeria. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Porque o Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza. A minha vida, a nossa vida, meus irmãos, está escondida em Cristo. E quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor e nem clamor. Não haverá mais fome nem sede. Confiemos em Deus, porque Ele é o guarda de Israel que não dorme e não tosqueneja. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor. E graças a Deus.